pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Eu estou aqui no 8º ano hoje, substituindo o professor Pedro, melhoras aí para o professor Pedro, para a semana ele está de volta, né? E eu estou mais uma vez com minha parceira, a professora Carol, de Ciências, que vai participar aqui comigo, vai trazer as suas contribuições, sempre daquele olhar que é mais ou menos o que você aí pode estar com a dúvida. Carol vai também dar a sua opinião, vai estar ali no chat, qualquer dúvida escreve lá para ela. Vou passar para ela as palavras iniciais agora, Carol. E lembrando que é uma aula de porcentagem e mais uma vez, né? Ou seja, está coincidindo os assuntos que Carol está participando aqui comigo, são aqueles assuntos que dificilmente é exclusivo da matemática. Porcentagem, nem se fala, né? Vai aí, Carol. É isso aí, professor Tiago. Oi, gente, 8º ano, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui, ó, à disposição. Vão falando com a gente no chat, tá certo? Qualquer coisa a gente tira a dúvida de vocês. Vamos lá começar essa aula sobre porcentagem massa. Vamos lá, professor Tiago. Valeu, Carol. E essa semana o professor Pedro já fez uma aula de porcentagem, né? E eu vou trazer hoje apenas uma maneira da gente perceber as porcentagens, uma maneira da gente calcular algumas porcentagens. E quando eu falo de calcular, a gente vai tentar calcular mais de cabeça do que fazendo cálculo no papel, com os números ou numa calculadora, tá bom? E mais uma vez falando que a participação, a sua participação na aula é o diferencial, né? Então, se você está assistindo pela TV, pelo aplicativo, pelo computador, entre em contato com a gente, bata esse papo aqui com a gente. Se você ainda não tem o aplicativo, se você não está vendo pelo aplicativo, vai lá no nosso canal no YouTube, na playlist do 8º ano, dá uma olhadinha, tá certo? Mas é importante você instalar o aplicativo. Vou pedir para a Billy colocar aí o QR Code na tela. Então aponta a câmera do teu celular, instala, é super fácil. Você vai precisar do login e da senha, a gente já falou várias vezes aqui, né? O login é a matrícula e a senha a sua data de nascimento com os 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e os 4 dígitos para o ano, ou seja, 8 dígitos no total, tá certo? E assim, essa aula de porcentagem, Carol, e eu montei essa aula baseado em uma situação meio que concreta, né? Ou seja, eu chamei ali de pai e avô, no sentido de que eu já era professor de matemática e eu estava numa situação que estava meu pai e meu avô, eles infelizmente não puderam frequentar tanto a escola, assim como vocês estão tendo a oportunidade, mas numa situação bem simples e uma porcentagem que precisava ser calculada e todos os dois ali, ó, rapidinho deram a resposta e eu, como professor de matemática, ainda estava lá começando a pensar como é que ia chegar na resposta, né? E eu perguntei a eles como é que eles faziam aqueles cálculos tão rápido assim, e eu tentei montar essa aula mais ou menos como é que eles raciocinam a porcentagem, tá certo? E eu vou também trazer um pouco do que a gente chama de porcentagem. Eu gosto muito da gente tentar entender por que a gente chama porcentagem por esse nome, né? Muitas vezes aparece aí como assunto de matemática e por que a gente vai utilizar esse nome de porcentagem, tá certo? Então vamos primeiro entender um pouco aí como é esse método que eu estou tentando fazer referência, como meu pai faz e meu avô fazia para calcular a porcentagem. Preste atenção, quando a gente se depara com uma situação de porcentagem, na verdade você tem que ver que você pode ter situações ligadas à porcentagem. A gente pode calcular a porcentagem de uma quantidade, a gente pode calcular, às vezes, querer saber qual é o percentual. São perguntas diferentes que o professor Pedro está trazendo durante essas aulas, né? O professor Pedro está montando uma aula muito ligada à questão de contas de porcentagem com dinheiro no dia a dia, que é muito importante você perceber isso. E nessa aula aqui, ó, eu ainda lembro, Carol, era 15% de 300. Eu já professor de matemática, eita, 15% de 300. Lembra que a gente fez uma aula de regra de 3 para o 9º ano? Estava eu lá. 300, 100, 15, fazendo todo aquele jogo ali e eles rapidinho chegavam na resposta. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular porcentagem nesse estilo aqui de maneira mais rápida, mas não é aquela coisa que você vai chegar na resposta e não vai saber de onde vem, não. A gente vai explicar tudinho de onde é que vem toda essa lógica aí, tá certo? Então, por exemplo, 15% de 300, eles chegaram lá na resposta 45. Será que você, observando esses valores aí, tem mais ou menos a noção qual é aquele valor 45, está relacionado com esses números aqui? Sempre vão estar. Se você prestar atenção, por exemplo, ó, 15
vezes 3 é 45. Mas será que dá certo só com essa? A gente vai investigar para ver se esse é um caso particular ou se funciona com todos eles, tá certo? Porque muitas vezes você precisa desse percentual aí de uma maneira mais rápida e direta, e a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mesmo sendo rápido e direto, a gente vai tentar entender, para não ficar aquela coisa de funciona, mas eu não sei o porquê, tá certo? Então veja, de fato é assim que eles faziam. Eles pegavam aqueles 15 dos 15% e multiplicavam pelo valor relacionado aqui, ó, 15% de 300, eles simplesmente faziam 15 vezes 3 e chegavam aos 45, não é? Então, isso é uma maneira de você chegar ao cálculo de maneira rápida, mas a gente vai investigar por que isso dá certo, por que funciona dessa forma, tá certo? Mas você pode, a partir de agora, sempre utilizar essa ideia. É lógico que a gente vai estar trabalhando com valores, sempre quando forem valores que a gente chama, né, Carol? Valores redondos, por exemplo, 100, 200, 300, 400, sem problema de você chegar dessa forma. Quando são valores que não são necessariamente 100, 200, 300, a gente vai fazer dessa mesma forma com uma pequena alteração, tá certo? Então, essa é a explicação de como é que eles faziam o cálculo dessa maneira aí, tá bom? Então, a gente vai tentar compreender como é que é essa lógica e, a partir disso, será que funciona sempre? Será que toda vez que eu tiver 15% de 300, como eu fiz aqui, eu posso fazer 15 vezes 45? Mas se eu tiver 12% de 600, será que vai dar o resultado correto? Essa é o mote, vamos dizer assim, da nossa aula de hoje, tá certo? Carol, dando tua opinião aí, por exemplo, quando a gente vai calcular a porcentagem, esses métodos aí, eles ajudam, eles são importantes. O que é que tu acha aí que a gente deve fazer com essa regrinha que a gente vai aprender hoje? Diz aí, Carol. Eu acho que esse modo como eles pensaram, eu acho que dá certo sim, na maioria das vezes, mas eu acredito que em algumas situações, como você falou, né, quando não for um número terminado em pelo menos 2 zeros, por exemplo, né, porque pelo que eu percebi aí, gente, os dois, tanto o pai de Tiago como o avô, eles cortaram caminho aí, viu? E muito rapidamente, porque eu ia fazer a conta igual o Tiago disse, né? Quando ele começou lá a estudar matemática, já começou, né? 15, 100, não sei o quê. Mas depois eu percebi, eles cortaram um caminho aí, né, professor? Exatamente, porque na prática dele, né, todos os dois comerciantes não iam perder tempo fazendo todas aquelas contas. Ou seja, Exatamente. a prática eles acabam, e isso é importante, tá bom? É importante a gente trazer isso para a aula de matemática, a gente compreender como é que as pessoas fazem matemática no dia a dia. E o termo é esse mesmo, né? As pessoas fazem matemática no dia a dia. Exato. E na aula a gente tenta compreender isso para que a gente faça dessa mesma forma, mas a gente compreenda de onde é que vem. E a partir daí a gente começa a fazer. Carol matou a charada, né? Ou seja, eles cortam caminho, na verdade eles pegam parte de um raciocínio que na aula de matemática a gente expande, né? Mas lembrando, a gente está aqui fazendo a explicação. Na hora de usar, pode seguir esse caminho aí, tá certo? Então veja, a gente vai verificar agora se funciona sempre e se funciona sempre, por que funciona dessa forma. O objetivo na aula de hoje é a gente encerrar você compreendendo isso daí e você conseguindo multiplicar alguns valores e com essa multiplicação ser justamente o resultado da sua, no caso da sua porcentagem, tá certo? Veja, lembra que eu falei há pouco por que a gente chama esse nome de porcentagem? Se você pegar o nome porcentagem, percebe que parte desse nome aí vem da ideia do número 100. E é de fato isso que acontece. O nome porcentagem, ele vem de porções de 100. E é comum também você encontrar outro termo, né? A palavra porcentagem ou percentagem. Então, tanto porcentagem como percentagem significa que são partes ou porções de 100. Eu acho que essa é a ideia básica para a gente compreender bem porcentagem, porque a gente faz o cálculo e interpreta esse valor. Então, por exemplo, eu vou usar o que a gente chama na aula de matemática de uma malha, né? No caso assim, uma malha quadriculada, uma malha retangular, ou seja, é uma malha dividida em 100 partes iguais. Então, esse desenho que tem aqui, ele está dividido em 100 partes iguais. E é o que a gente faz na hora que vai calcular a porcentagem. Lembra dos 15% de 300? O que significa calcular 15% de 300? Significa você pegar os 300
dividir em 100 partes iguais e pegar 15 daquelas partes. Ou seja, você pegou uma parte de 100, você pegou 15 partes de 100, você pegou 15% daquele total ali, não é? E a gente vai por esse caminho aí, a gente vai tentar investigar dessa forma. Então vamos pegar aquele resultado que a gente já sabe, que 15% de 300 é 45, e vamos tentar entender na malha quadriculada. Presta bem atenção o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar aqueles 15% de 300 que a gente fez logo no início da aula e eu vou tentar justificar para você ver que funciona sempre. Olha o que é que eu estou fazendo aqui, dividindo por 100. O que significa dividir por 100? Toda vez que você está trabalhando com porcentagem, você está pegando uma quantidade e dividindo em 100 partes iguais. Por isso que a gente dá o nome de porcentagem e percentagem. Então eu vou pegar aqueles 300 e vou dividir em 100 partes iguais. Se eu dividir o 300 em 100 partes iguais, eu vou perceber que cada pedacinho desse vale 3. Então se eu preencher essa malha todinha, cada pedacinho desse valendo 3, no final eu vou ter um total de 300, tá certo? Então, pegando os 300, dividindo em 100 partes iguais, eu vou pegar 100 partes, cada uma delas valendo 3. E percebe que quando eu peguei ali os 15%, o que significa aqueles 15%? Significa que eu vou pegar 15 dessas partes. Quando eu pegar 15 dessas partes, observa como é que vai ficar. Então, eu destaquei aqui 10, 5, eu peguei 15 partes. Lembra que a gente falou que cada parte dali vale 3? Então, quando cada parte dali está valendo 3, olha como é que vai ficar. Ou seja, 3 mais 3 mais 3, ou seja, eu tenho 15 vezes o 3, que vai dar justamente o 45. Então, aquele método lá que a gente mostrou, que meu pai faz, que meu avô faz, ou seja, ele dá certo porque ele tem uma justificativa matemática, né? E como a professora Carol disse, eles cortaram o caminho porque na prática deles, eles simplesmente precisam daqueles resultados muito mais rápido. E você deve estar se perguntando, eu como estudante, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer daquele jeito bem rápido ou eu vou ter que fazer dessa forma? Você vai fazer do jeito bem rápido, tá certo? A aula de matemática, ela serve para te justificar o que é que você está usando, mas é lógico que você pode usar daquelas formas. E uma coisa, Carol, que eu vejo muitas vezes assim, o aluno, ele é até um estudante que ele é bem desenrolado e ele acaba travando algumas coisas em porcentagem, é quando ele trabalha com porcentagem de uma única maneira. Eu desaconselho isso, aprenda a calcular as porcentagens de maneiras diferentes, tá certo? A gente aqui, eu, professor Pedro, a gente vai montar até num dado momento como calcular a porcentagem numa calculadora sem usar o botão de porcentagem. Eu acho massa esse jeito porque justifica e está muito relacionado com isso que a gente está fazendo aqui. Mas a gente vai precisar fazer umas aulas de números racionais na forma decimal, mas eu diria que é basicamente isso que a gente fez, tá certo? Por exemplo, se você já quiser antecipar, como é que eu faço esse cálculo na calculadora aí, sem usar o símbolo de porcentagem? Se você observa que a gente fez 300 dividido por 100. Quando a gente faz na calculadora, a gente faz por outro caminho, a gente faz 15 dividido por 100. Então, se você fizer 0,15 vezes 300, tu vai encontrar 45. É outra maneira de fazer. Então, como eu disse anteriormente, aprenda a fazer de várias formas. Aprenda a fazer o cálculo de porcentagem por vários caminhos. Porque, por exemplo, quando você está estudando lá em Química, no ensino médio, é muito comum você precisar não da 12% de tanto, mas você precisa saber aquele resultado representa quantos por cento, ou seja, é o caminho contrário. Então, muitas vezes, quem faz no caminho só sabe por aquele método, na hora de voltar se complica tudo. Então, é importante você saber esses vários caminhos. E vamos lá, né? Aquele primeiro exemplo era 15% de 300. Agora a gente vai fazer 12% de 600 usando o mesmo raciocínio. Aquela maneira que a gente faz, que meu pai e meu avô faziam. A gente pode chegar a esse resultado e a gente vai justificar também. Lembrando, né, como é que eles fazem de cabeça, ou seja, o cálculo que eles fazem. Eles simplesmente pegam ali os 12 e vai fazer o 12% de 600, ou seja, eles já iriam dar a resposta direto, 72. Como é que eles chegaram nesse 72? Eles fizeram 12 vezes 6, 72. É a maneira que eles têm de fazer esse cálculo de forma bem rápida, bem direta, né? E lembrando como é que eles faziam, mais uma vez, eles simplesmente pegam o 12
e multiplica por 6, tá certo? É o método que a gente encontra, que eles encontram para fazer o cálculo de maneira bem rápida. Olha, pega o 12 e multiplica pelos 6, tá certo? E como Carol falou, eles cortaram caminho, por quê? A explicação que a gente deu pegando ali na malha quadriculada, eles simplesmente, quando eles fizeram o 12 vezes o 6, eles simplesmente observaram que quando ele pegasse o 600, ele não está calculando a porcentagem, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o 600 e dividindo em 100 partes iguais. Se você pegar o 600 e dividir em 100 partes iguais, cada parte valerá 6. Como ele está pegando 12%, ou seja, ele está pegando 12 porções daquele 100. Se eu pegar 12 porções, onde cada uma vale 6, ao todo eu terei 72 porções de 6, ou seja, terei 72%. Vamos verificar aqui novamente como é que acontece, né? A gente já sabe que aquele é o resultado, vamos tentar entender. Eu gosto dessa maneira porque a gente visualmente consegue perceber a porcentagem. Não fica só lá nos cálculos, né? Lembrando, porcentagem é porque eu estou pegando uma coisa, qualquer uma dessas coisas, e estou dividindo em 100 partes iguais. E estou desenhando isso daqui para representar essa porcentagem. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar os 600 e vai dividir em 100 partes iguais. Então, fazendo os 600 dividido por 100, cada parte dessa daqui vai valer 6. Então, se cada parte dessa daqui vai valer 6, e o cálculo necessário aí são os 12%, eu preciso pegar 12 porções daquela, eu preciso pegar 12 partes dessa malha aqui. Então, se eu pegar 12 partes, cada uma delas, 12, cada uma delas, eu vou pegar que cada uma delas vale 6. Quando eu pegar todas essas 12 partes, eu simplesmente peguei os 72 que eu estava imaginando ali, tá certo? Então, percebe que é um tipo de cálculo que a gente utiliza, que ele ele chega a um resultado de modo bem prático, e com a explicação que eu acabei de dar, a gente consegue perceber que existe uma relação, existe uma explicação porque é daquela forma, tá bom? Vou passar para a Carol. E, Carol, tu não percebe que se o estudante, tu já conhece assim, o que é que vai aparecer lá no 8º ano, no 9º ano, no ensino médio, muitos na escola técnica, no curso superior, percebe que essa daí é uma das maneiras que a gente pode calcular a porcentagem e sai muito mais rápido. E ainda tem a justificativa, né? Não é aquela coisa de que funciona, mas eu não sei o porquê. Diz aí, Carol. Exatamente, Tiago. Eu achei muito interessante essa questão do visual que você colocou aí, né? Porque a gente está falando de porcentagem, porcento, né? Quando a gente fala porcento, é o quê, gente? Dividido por 100, né? Aquele número ali dividido por 100. Então, quando você imagina que tudo ali vai estar relacionado ao 100 e pega uma malha dessa para visualizar quantas porções a gente tira dali de 100, eu acho que fica muito mais fácil do que se a gente só for fazer o número ali, só olhar para os números puros, né? Mas não, a gente está vendo ali, ó, retirando cada porçãozinha daquele número ali de 100. Eu achei isso muito legal, Tiago. E outra coisa, é muito interessante você ver, né? Tanto o pai de Tiago como o avô, comerciantes, a experiência deles no cotidiano, fazendo com que, mesmo que eles não tenham essa base matemática que o professor Tiago tá trazendo aqui, né? Como é interessante o raciocínio deles em cima daquela conta. Eu fiquei impressionada com isso. E o mais legal, Carol, é que essa é a essência da matemática, né? Ou seja, ela sai do mundo cotidiano, sim, depois é que ela vai para a universidade, e quando ela chegar na escola, é importante a gente ter todas essas três visões, né? Ou seja, como é a matemática no cotidiano, o que é que a matemática científica explica e o que é que a gente usa na aula, né? Ou seja, você como estudante, como é que você vai utilizar aquilo dali, tá bom? Então esse método aí, ele ajuda bastante a gente chegar a alguns resultados. E como você está vendo com as aulas do professor Pedro, você pode ir por vários caminhos. O professor Pedro usou aquele que é do cálculo, né? Ou seja, como ele está lá na matemática financeira, Carol, então ele usa muito aquela coisa do transformar numa fração, multiplicar por uma fração, porque ali ajuda você perceber, num cenário muito ligado a dinheiro, uma relação muito mais direta, fica melhor de você visualizar, tá certo? E essa aula que eu estou fazendo hoje é meio que para criar uma base
principalmente para você que tem alguma dificuldade na hora de calcular as porcentagens. E quem tá está certo? iniciando já consegue enxergar muito mais fácil, né, Tiago? Exatamente. Com essa questão da malha e as divisões, as porções. Isso. Realmente. E você, assim, uma sugestão é até você pegar, por exemplo, alguma situação que o professor Pedro fez na aula anterior e fará talvez na próxima, você tentar trazer para a malha para você conseguir visualizar isso daí. Eu aposto que você fazendo isso, na hora que o professor Pedro for usar lá os cálculos, você vai conseguir, ó, desenrolar muito mais rápido, tá certo? Então, vamos fechar esse bloco aqui, relembrando que porcentagem significa partes de 100 ou porções de 100. Em qualquer situação, toda vez que você vê uma referência à porcentagem, está fazendo referência a partes ou porções de 100, tá bom? Eu costumo dizer que porcentagem é aquela aula que você teve lá com a tia ou tio lá do segundo ano, do terceiro ano. Lembra? Todo mundo lembra daquela aula, a primeira aula de fração, que é uma aula que fala mais de comida do que de fração, Então, né? O bolo, a barra de chocolate. exato. Não teve aquela aula que a professora pegou a barra de chocolate e dividiu em duas partes? Ali já foi sua primeira aula de porcentagem, né? A única diferença é que ela não dividiu a barra de chocolate em 100 partes, dividiu apenas em duas. No caso aqui é como se a gente estivesse fazendo essa aula com um grau de dificuldade mais elevado, no caso para um oitavo ano, mas é o mesmo raciocínio matemático. Ou seja, você pegar partes de alguma coisa, é exatamente aquela ideia da fração que você teve. Ó, pedaço do bolo, pedaço do chocolate, pedaço da pizza, sempre funciona dessa forma aí, tá certo? E como Carol tinha percebido no início da aula, esse método ele é mais adequado quando você tem valores como 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Se você tiver com esses valores aí, é exatamente do jeito que a gente fez, do jeito que a gente explicou. Se você tiver outros valores, ainda continua sendo esse raciocínio. A única diferença é que você vai perceber que aquela multiplicação que a gente fez lá no 15% de 300, 15 vezes 3, quando a gente fez 12% de 600, o 12 vezes 6 vai modificar um pouco. Mas você pode adaptar. A ideia agora, Carol, é fazer essa adaptação. Lembra que a gente fez, por exemplo, nos 15% de 300, a gente pegou 300 e dividiu em 100 partes iguais? Se você tivesse que calcular, por exemplo, 15% de 350, você iria raciocinar da mesma forma. Você iria dividir o 350 em 100 partes iguais. A diferença agora é que cada parte valeria 3,5 e você faria 15 vezes 3,5 chegaria no resultado. Naquele outro dos 12%, se ao invés de 12% de 600 fosse 12% de 640, você iria fazer do mesmo modo. Pegar os 640, dividir em 100 partes iguais, ou seja, cada parte valeria 6,4 e você calculando os 12% ficaria 12 vezes 6,4. É a mesma estrutura. A única diferença é porque aqui a gente chama assim, são valores notáveis, né? Ou seja, sai rapidinho no seu raciocínio, tá bom? Mas você pode fazer de outras formas também, ok? Então veja, quando a gente fala aqui de que porcentagens são partes de 100 e a gente traz essa malha quadriculada e destaca como porcentagem, e que eu e Carol tá falando aqui, que é essa parte visual, partes de 100, pedaços de 100, ajuda você a compreender, é porque a porcentagem, ela sempre está relacionando duas coisas. Essas duas coisas, no caso, é o seguinte, você tem um todo e você quer saber alguma coisa de uma parte desse todo. E geralmente essa parte desse todo pode ser a porcentagem, ou o quanto essa porcentagem vai valer nessa parte. Então, existem vários caminhos, então por isso que é importante você, a partir do oitavo ano, perceber isso. Que na hora que você vai precisar calcular a porcentagem, precisar usar a porcentagem, você tem uma quantidade muito grande de possibilidades de fazer isso daí, tá certo? Então, a porcentagem, nesse caso aqui que a gente falou, por exemplo, 6%, o que significa 6%? De maneira geral, significa aqui, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que são 6 partes de 100, tá bom? Então, lembra bem, a gente muitas vezes vê simbolicamente, né, o 6 com aquele tracinho,
e aquelas duas bolinhas ali. Mas será que tu sabe o que é que significa esse símbolo aqui? A gente vai perceber isso também como uma justificativa porque é daquela forma, tá certo? Porque funciona com aquele símbolo ali, tá bom? E a dúvida é, e quando não forem esses valores, forem quaisquer valor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender um novo método? Não, você vai usar apenas a adaptação do que a gente fez aqui, tá certo? Então, como eu disse, existem várias formas de calcular a porcentagem e eu acredito que nesse momento é importante você conhecer todas e muitas vezes a gente vê que você conhecendo todas, não é que você vai precisar saber bem todas elas. É natural você escolher mais um jeito, saber também fazer de outra forma, porque isso ajuda bastante a você compreender, tá certo? Então, como eu disse, ó, e se fosse 350 no lugar de 300, como é que ficaria? Como é que a gente faria esse raciocínio aí, tá bom? Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente vai fazer da mesma forma. O que vai acontecer é que quando esses valores, por exemplo, ao invés de ser 350, se fosse 357, aí você percebe que essa ideia, ela já acaba dando certo, mas ela acaba te dando muito mais trabalho e por isso que vão aparecer outras formas, que é o exemplo que o professor Pedro está fazendo, a multiplicação direta ajuda essa forma, tá bom? Então, por isso que eu quis fazer de uma forma mais visual hoje. Então, só recapitulando aqui, 15% de 350, espero que tenha ficado claro até esse momento, o que é que a gente vai fazer. Se tem alguma dúvida, está vendo pelo YouTube, volta um pouquinho e reveja lá os exemplos, mas eu vou fazer novamente. 15% de 350 significa eu tentar descobrir 15 partes de 350, 15 partes iguais, tá certo? Ou seja, eu vou pegar esse 350, dividir em 100 partes iguais, no caso ali, ó, primeiro vamos dividir o todo em 100 partes iguais, ou seja, eu estou mostrando passo a passo do raciocínio, cada parte de 100 ali dividido por, cada parte de 350, no caso dividido por 100, ou seja, como eu tinha dito, cada pedaço vai valer 3,5. Como eu quero 15%, ou seja, eu quero 15 partes daquela, ou seja, eu vou pegar nessa malha aqui e vou pegar aquelas 15 partes. Pegar aquelas 15 partes significa eu pegar 15 partes de 3,5, ou seja, eu pegar 15 vezes 3,5, que no caso aqui, ó, 15 vezes 3,5, 52,5, tá bom? Então percebe que esses modos, esse jeito da gente fazer, ajuda você a compreender toda vez que você precisar calcular a porcentagem, você entender de onde vem tudo isso daí, tá bom? Então, como eu disse, toda vez é preciso fazer isso? Não, a gente está numa aula explicando, mas é importante que nesse primeiro momento você comece a fazer dessa forma e você naturalmente vai deixando algumas coisas de lado. Ah, professor, não preciso mais desenhar malha, porque eu já tenho na cabeça que 350 dividido por 100 são 100 partes de 3,5. Ou seja, seu cérebro já se acostumou, já trouxe essa ideia, você já deixa ela de lado. Aí você vai perceber que eu já não preciso passar por esse passo, dividir por 100, porque a própria porcentagem vai te dar já essa forma, tá certo? Passar para a professora Carol para ela se despedir aí. E aí, Carol, o que tu achou aí dessas dicas da aula de hoje? Menina, eu achei super bacana, Tiago. Eu não sei qual é o spoiler da próxima aula, viu, gente? Mas eu aprendi diferente na minha época, né? Tinha uns negócios de cortar os zerinhos, né, professor Tiago? Isso deve ser bem antigo, né? E o professor está mostrando aí uma forma diferente da gente enxergar, né? Dividindo em uma malha de 100 porções diferentes, que eu achei isso fantástico. E realmente, até eu fazendo aqui, viu, gente? Fui fazendo na mente e foi bem mais rápido do que antes. Obrigada aí, professor. Valeu, Carol. Tchau, tchau, gente. E é essa ideia, né? Ou seja, a gente trazer essa visão da matemática de uma maneira muito mais objetiva e essas várias conexões, você aprender olhando por vários cenários. O professor Pedro vai começar nas próximas aulas trazer alguma coisa disso, ou seja, observe que a gente já tem caminhos diferentes aí, ok? Vou me despedir por aqui hoje. Tchau, tchau, até a próxima aula. Brigadão, vai lá.